Meio-dia e 31 minutos. Começou esta semana a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. A campanha que começou nesta segunda-feira segue até o dia 14 de julho. A meta da Secretaria de Saúde de Campinas é vacinar 57 mil crianças entre 1 e 4 anos de idade, o que representa 95% do público-alvo. Lembrando que a vacina já é prevista no calendário vacinal, com doses aos 2, 4 e 6 meses de vida e depois o reforço aos 15 meses e aos 4 anos. E a campanha é para consolidar a vacinação. Para a gente fazer uma grande mobilização nacional, para a gente ampliar as coberturas vacinais, garantir a adequada imunização daquelas populações que porventura não conseguiram se vacinar no tempo oportuno e para a gente garantir uma proteção da coletividade. A doença, que é causada por um vírus, pode levar à paralisia dos membros inferiores e até à morte. Aqui no Brasil, o último caso de poliomielite foi registrado em 1989 e a vacina entra justamente para evitar que a doença volte a ser registrada no país. E a imunização é a única maneira de garantir que a paralisia infantil continue eliminada por aqui. A gente vive numa metrópole, temos um aeroporto, então recebemos viajantes de todo mundo, nossa população se desloca também. O nosso país tem um certificado de eliminação da polio, mas é um vírus que continua em circulação em alguns países, principalmente na África. Para chegar a um número maior de crianças, a vacinação vai ser disponibilizada também em outros locais, além dos 68 centros de saúde da cidade. Antes de completar 5 anos, todas essas crianças, aí são cerca de 57 mil crianças, devem comparecer aos nossos serviços. E a campanha contra a polio também é o tema da nossa próxima entrevista aqui no estúdio com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis, Daniele Grillo. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, a gente falou disso ali no finzinho da reportagem. Quem tem de tomar a vacina? Quais são as crianças que têm de tomar a vacina? Isso é muito importante reforçar. Nós temos a vacina contra a poliomielite no calendário de rotina das crianças menores de 5 anos. Mas nós estamos falando agora de uma campanha de vacinação indiscriminada para todas as crianças de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias, menores de 5 anos. O que isso significa? Que independente da situação vacinal dessas crianças na rotina, todas elas, desde que não tenha nenhuma contraindicação, devem receber uma dose extra da vacina. E aquelas crianças menores de 1 ano, elas não vão ser vacinadas de forma indiscriminada. As menores de 1 ano vão receber vacina de forma seletiva, conforme o calendário. Então é importante reforçar para todas as famílias de crianças de 1 a menor de 5 anos que devem levar os seus filhos aos postos de vacinação. E por que isso está sendo feito? É o risco mesmo da paralisia voltar ao Brasil? Existe uma grande preocupação da reintrodução da doença, uma vez que o Brasil ele teve uma classificação de alto risco da Comissão Regional de Certificação de Erradicação da Polio nas Américas. Isso por quê? Porque nós temos baixas coberturas vacinais nos últimos anos, nós temos alguns indicadores da vigilância da PFA, poliomielite também, com baixos índices, então a gente precisa reforçar a vacinação para nós não termos a reintrodução da doença, manter o país livre dessa doença, e aí a gente garantir então realmente a erradicação dessa doença no mundo. Queria chamar a atenção só que a gente está usando algumas imagens de arquivo e em algumas delas você está vendo as pessoas aplicando injeção. Não é o caso da poliomielite, né? É essa aí. É a gotinha, é a gotinha, né? A famosa gotinha. Mas a gotinha que inclusive surgiu nas campanhas de vacinação enormes que nós tínhamos no país, porque era todo mundo empenhado para que todo mundo fosse vacinado. Na entrevista, a gente ouviu a pessoa que estava dando a entrevista falando o seguinte, a entrevistada ela falou, olha, nós temos casos ainda na África, em outros locais do mundo, então o que existe é um risco talvez de uma importação da doença. É isso? Ou seja, a doença chegar aqui por outros meios, por outras maneiras, é esse o risco que a gente eventualmente corre? Já que a população não está toda vacinada, né? Isso, exatamente. Nós temos que lembrar que o mundo hoje se tornou pequeno, as pessoas se deslocam muito facilmente. Então, existe sim essa preocupação da reintrodução da polio no Brasil, por causa dessa classificação que a gente teve, e deixando claro também para as famílias que a campanha indiscriminada, ela vai ser com a polio oral, a famosa gotinha, que nós
nós temos o símbolo do Zé Gotinha. Mas também vai ser disponibilizada a vacina injetável da polio para as crianças menores de 1 ano de idade que não podem receber a polio oral. Então, a campanha indiscriminada é com a polio oral, mas nós teremos também à disposição a polio injetável, porque para a gente fazer a gotinha, a gente precisa ter o esquema primário dessas crianças completos. Então, vamos vacinar os menores de 1 ano com a polio injetável, e se aparecer alguma criança entre 1 e menor de 5 anos que ainda não completou o seu esquema primário com a VIP, que é a vacina inativada da polio, a gente oferta essa vacina, e para todas as demais o reforço realmente vai ser com a polio oral, que é a vacina oral da poliomielite. E pelo calendário vacinal, quantas vezes as crianças têm que vacinar contra a polio? Pelo calendário vacinal, elas recebem o esquema primário de 3 doses com a vacina inativada da poliomielite aos 2, 4 e 6 meses de vida, e depois os reforços, que a gente chama de reforço 1 e reforço 2 com 15 meses e 4 anos de idade, com a polio oral. Mas aí é isso que eu queria destacar para as famílias, que a gente não está falando de vacinação de rotina, então não é só essa idade. Nós vamos vacinar todas as crianças entre 1 a menor de 5 anos. E não tem contraindicação, doutora? Não tem problema a criança tomar novamente, já que ela pode ter tomado as outras 2 doses? O que a gente reforça é a vacina oral da poliomielite, ela é muito segura para esses casos que as crianças receberam já o esquema primário com a VIP. Então, existe contraindicação. Qual é ela? No caso de uma criança imunocomprometida. Então, criança imunocomprometida não recebe a vacina oral da poliomielite. O que é imunocomprometido? É, por exemplo, uma criança que está fazendo um tratamento de câncer, que tem alguma doença grave que leva a um imunocomprometimento, né? Ou seja, o sistema imunológico dela, ele não funciona da maneira adequada. Então, esse é o único caso que a criança tem uma contraindicação de forma direta. E, além disso, se ela também for contato domiciliar, ou seja, ela reside com uma pessoa que também seja imunocomprometida. Então, ela não recebe a polio oral. Tirando essas exceções, a grande maioria das crianças aqui no estado, a gente tem um público de mais de 200 mil crianças que estão aptas, então, a receber a gotinha da campanha de vacinação. E já começou, né? Já começou. Então, a campanha começou ontem, no dia 27 de maio, e vai até o dia 14 de junho. E destacando também que nós teremos um dia D, que é o dia de mobilização, é um sábado para aquelas famílias que não conseguem buscar o serviço de vacinação durante a semana, no dia 10 de junho. E hoje as pessoas devem procurar quais locais para vacinação? Então, as pessoas devem buscar o serviço de vacinação do seu município. Aqui no estado, nós temos mais de 700 salas de vacina em todos os municípios do estado. Ok. Eu vou segurar a senhora um pouquinho aqui para a gente falar de ultravacina, porque em alguns estados os postos de saúde já começaram a aplicar a vacina atualizada da Covid. Veja quem deve tomar. A nova versão, produzida pela fabricante norte-americana Moderna, é considerada a mais atualizada e protege contra a variante XBB 1.5. Foi essa que o Lucimar tomou hoje. Quantas vacinas de Covid o senhor já tomou? 7. Com essa aqui é a 7ª. As doses de outros laboratórios em estoque também continuarão sendo aplicadas. Neste mês, o governo federal está distribuindo para os estados 9,5 milhões de doses da vacina atualizada, para reforçar a campanha de imunização que está com novas regras. Devem se vacinar neste ano todas as crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses. Acima dessa idade, apenas os grupos prioritários. Para imunocomprometidos, pessoas acima de 60 anos, gestantes e mães até 45 dias após o parto, é uma dose a cada 6 meses. Para os demais grupos com prioridade, é uma dose anual. Aqui entram, por exemplo, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, com deficiência e em situação de rua. É importante destacar que mais da metade da população brasileira ficou de fora desta nova campanha. Todos que não pertencem aos grupos prioritários não terão direito a uma nova dose neste ano. Foi uma decisão do Ministério da Saúde, que considerou que essas pessoas já estão com o esquema vacinal completo. Fora dos grupos prioritários, a única exceção é para quem nunca se vacinou. Daí sim, ele terá direito a apenas uma dose. A meta é vacinar 70 milhões de pessoas. Depois que a gente fizer essa leva inicial aí de vacinação para os grupos prioritários, eu acho que talvez o Ministério da Saúde deveria reconsiderar, disponibilizar para quem tiver interesse, tomar essa dose atualizada da vacina.
É sobre isso que a gente continua conversando com a Daniele Grillo, lá da SESA, da Secretaria de Saúde. Daniele, então, aqui no estado, essas novas vacinas atualizadas já chegaram? Sim, já chegaram, né? O Ministério da Saúde enviou essas doses e nós já abastecemos também os municípios e já também fizemos as orientações técnicas. Então, no momento, aqui já no estado, os municípios estão trabalhando a vacinação com a cepa atualizada da vacina Covid, né? Que é a vacina Covid XBB. E é muito importante, né, ressaltar que quem pertence aos grupos prioritários, né, acima de 5 anos de idade, precisa receber essa dose da vacina, independente de quantas doses da vacina Covid recebeu anteriormente, desde que tenha um intervalo de 3 meses. E lembrando também para a população que nós temos já a indicação da vacina Covid no calendário da criança. Então, agora faz parte da rotina do calendário da criança de 6 meses a menor que 5 anos, receber a vacina Covid. E aquelas que porventura já estiverem com a vacina Pfizer, Baby, com o esquema completo, elas devem receber uma dose adicional agora também com a cepa atualizada. Uma dúvida, porque a gente foi perdendo um pouco o calendário da vacinação contra a Covid. A pessoa, se ela está com 2 ou 3 doses atrasadas, essas 2 doses, 3 doses eventuais, elas são tomadas de uma só vez? Como é que isso funciona? Para ela ficar atualizada em relação ao programa. Sim, boa pergunta. Então, agora com a estratégia de 2024, não tem mais aquele monte de esquema de vacinação, aquele monte de doses de vacina. Uhum. Agora, a vacinação, ela é para o público infantil, onde a gente tem um esquema primário agora de 2 doses da vacina. E para pessoas acima de 5 anos de idade, somente agora vai receber a vacina conforme nova orientação do Ministério da Saúde, quem pertence ao grupo prioritário. Então, todos que pertencem ao grupo prioritário, que são os idosos, as gestantes, as mulheres que tiveram bebês até 45 dias após o parto, pessoas imunocomprometidas, entre outras, precisam receber essa cepa atualizada da XBB, desde que tenha 3 meses de intervalo da última dose da vacina, não importa quantas doses que elas tenham. E depois disso, esse público vai precisar receber um reforço a cada período. Se for esse público que eu falei, idoso, gestante, puérpera e imunocomprometido, é um reforço a cada 6 meses. E os demais grupos prioritários, a vacinação ela será anual. Só para a gente encerrar e para quem está nos acompanhando ter certeza. Por exemplo, tem uma pessoa que ela tomou 2 doses da vacina Covid, não tomou as outras. Ela, se chegar hoje no posto de saúde, ela não vai poder tomar. É isso? Não essa última, mas aquelas anteriores. Nenhuma outra. Aí, com relação à população geral, é uma exceção. É somente aquelas pessoas que não receberam o esquema primário de 2 doses. 2 doses. Então, somente se a pessoa não recebeu nenhuma vacina Covid, que ela vai receber uma dose da XBB. Essa é a exceção. Tá.